Pessoal, meu nome é Daniel, tenho um canal no Telegram, o link está aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer. Lá também tem o meu conteúdo em PDF, o conteúdo que eu vou passar do exercício aqui, que facilitará você a entender esse exercício. Se caso não queiram entrar no meu canal do Telegram, posso passar para vocês o conteúdo por e-mail, só botar o e-mail de vocês no comentário e vamos lá. Trago aqui um exercício que tem como proposta o desenvolvimento pessoal. Nesse vídeo, através de uma atividade, busco auxiliá-los a compreender melhor como nos relacionamos com o nosso meio e como somos afetados por ele. Vivemos numa sociedade que nos rotula como indivíduos. Desse modo, interiorizamos essa forma de nos significar, ou seja, somos induzidos a nos ver como indivíduos isolados, como se o externo não nos afetasse. Isso cria uma tendência a nos alienarmos desse externo e assim nos vermos como algo separado de nosso contexto, como se estivéssemos isolados de tudo à nossa volta, ou seja, dentro de uma bolha. Esse exercício tem três principais objetivos. Primeiro, é entender que não somos algo alheio, não somos separados do nosso ambiente, tomarmos consciência de como o nosso contexto social nos afeta. Segundo, ficarmos cientes de nossos padrões de relação com o nosso meio, com as pessoas que interagimos, entender como o nosso ambiente pode influenciar o nosso estado de humor. A partir desse entendimento, ter maior controle sobre o nosso ambiente e reconhecer quando o meio que nos cerca está sendo tóxico, nos fazendo mal, e a partir daí tentar nos movimentar para nos livrarmos dele, ou ao menos criar algumas defesas contra esse meio tóxico. Terceiro, é compreender que nossa relação com o ambiente é fluida, ou seja, contínua, mas que, em geral, tende a padrões de repetição. E é a partir desse conhecimento que tentaremos modificar as nossas relações, sair desses padrões, ou seja, das repetições cíclicas que estamos presos. Vou começar a explicação do exercício, vou tentar disponibilizar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Primeiro conceito, ambiente. Ele se divide em ambiente histórico, mudanças no ambiente e situação atual. Ambiente é o lugar em que ocorrem nossas relações sociais. Ambiente histórico é a nossa história no meio em que estamos. É a forma como você historicamente se relaciona com os outros. Mudança no ambiente. São as mudanças que ocorrem no ambiente e que nos impactam. Por exemplo, seu chefe apontou um erro seu e, de fato, ele estava certo. Essa relação com o chefe vai ser a nossa situação de exemplo usada para todos os conceitos que eu vou dar aqui. Situação atual. É como seu meio social está no momento. A situação que você está vivenciando nele. Toda vez que você age no ambiente ou algo de novo surge, você entra numa nova situação atual. Por exemplo, quando seu chefe apontou o seu erro, você agora está em uma nova situação. Nesse embate com o ambiente, temos três tipos de respostas que são íntegras: a resposta afetiva, somática e representativa. Todas elas estão conectadas. Não há como desconectarmos nenhuma delas. Os afetos são as nossas emoções. Elas são mais momentâneas, surgem no momento, mas são mais passageiras, não continuam por muito tempo. Ansiedade, euforia, irritação e assim vai. Por exemplo, você se sentiu culpado por ter errado no trabalho e ansioso frente ao que o seu chefe está pensando sobre você.
Somático. São as reações fisiológicas que você tem frente às questões emocionais. Você pode ficar arrepiado, ter excesso de suor, batimentos cardíacos acelerados e por aí vai. Por exemplo, seus batimentos cardíacos aceleram, seu corpo fica tenso quando seu chefe reclama com você. Representações. São todas as formas de pensamento que lhe vêm à mente, sejam lembranças, devaneios, diálogos internos, entre outros. Por exemplo, em relação ao chefe, eu deveria ter sido mais atento. Como não vi esse erro tão óbvio? O que ele deve estar pensando de mim? Daí vêm lembranças da situação, fantasias de como consertá-la, e assim vai. Comportamento e mudanças ambientais. Como nos comportamos tem um impacto no nosso ambiente e gera uma nova situação atual. O comportamento é como respondemos à situação que nos aparece. É como reagimos a ela, no sentido da ação, falar ou fazer. Por exemplo, tentar justificar para o chefe o motivo do erro, falando que a culpa não foi sua, e por aí vai. Mudança ambiental e situação atual. É a forma como o seu meio social reage ao seu comportamento. Assim, cria-se uma nova situação atual. O ambiente muda novamente. Por exemplo, seu chefe dá a entender que não acreditou muito no que você falou. Estado de humor. É a soma das respostas afetivas, somáticas e representativas, porém de forma mais sutil e prolongada. Continuamos sentindo até que haja um desfecho na situação. Lembrando que os afetos estão relacionados às emoções. O somático são as reações físicas do corpo e o representativo tem relação com os pensamentos. Exemplos de estado de humor. Você se sente culpado e ansioso de forma leve, volta e meia relembrando os erros e das conversas, imaginando como pode resolver a situação, e assim você fica durante alguns dias. Continue o exercício até chegar num desfecho. Toda vez que uma nova situação atual aparecer, junte com a nova resposta afetiva, somática, representativa, que te demande novos comportamentos e respostas do ambiente, estado de humor. Volte ao exercício, continue fluindo com ele, até de fato chegar num desfecho. O desfecho é quando ocorre um corte abrupto na situação, que tem como forte impacto no seu estado de humor. Esse corte não é necessariamente resolutivo, mas haverá uma grande mudança na situação, que alterará de forma impactante o estado de humor da pessoa, no caso seu. Por exemplo, você apresenta um bom trabalho ao seu chefe e ele te elogia. Então você deixa de se sentir ansioso em relação a ele e sente que ele voltou a confiar em você. O desfecho pode se dar de inúmeras formas, inclusive patológica. Por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista briga com o namorado. Por conta da discussão na noite anterior, ela fica desatenta e comete um sério erro no trabalho. Ao tentar consertar, esquece de um compromisso. Por isso, passa uma noite péssima, com um estado de humor ansioso e culposo. Não consegue dormir. Ela chega no trabalho cansada e comete pequenos erros. Ao longo do dia, sente-se ainda mais culpada. O estado de humor de culpa e ansiedade vai se acentuando e cada vez mais o foco se volta para os erros e a culpa e a ansiedade crescem, até que se tem um desfecho, onde ela cai num quadro depressivo. Vejam, as nossas experiências com o nosso meio estão em fluxo, é contínua, tudo está conectado, nada pode ser dissociado. Assim, os conceitos e exemplos que eu trouxe foram para realçar essa continuidade em relação a nossas experiências. As situações do cotidiano são íntegras e interligadas.
Você não é um indivíduo fora de seu ambiente. Por exemplo, o que sentimos está vinculado ao que pensamos. Tendem a nos levar a uma ação e o ambiente responde ao nosso comportamento. Ou seja, nossas experiências em relação ao ambiente é uma contínua troca. Tudo está em fluxo e em conexão. Eu tenho um conteúdo em PDF que melhor explica esse exercício. Caso vocês queiram, vocês podem me mandar seus e-mails pelos comentários ou acessar o meu canal no Telegram, que o conteúdo vai estar lá e o link está aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. O feedback de vocês é muito bem-vindo para que eu possa melhorar meus vídeos ou escolher melhor os conteúdos que são de interesse de vocês. Que este vídeo seja útil para vocês e até o próximo.